Você provavelmente já percebeu que algumas pessoas parecem avançar na vida com relativa fluidez. Não necessariamente trabalham menos, não são sempre mais talentosas, e muitas vezes nem têm vantagens claras. Ainda assim, oportunidades surgem com mais frequência, relações profissionais se consolidam com mais facilidade, e certos resultados parecem se repetir ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, existe o movimento oposto. Pessoas dedicadas, esforçadas, tecnicamente competentes, mas que permanecem presas a ciclos semelhantes, projetos que não evoluem, relações que não prosperam, reconhecimento que demora a chegar. Isso costuma ser explicado por fatores externos: sorte, mercado, contatos, contexto familiar. E tudo isso de fato influencia, mas raramente explica o quadro completo. A psicologia comportamental e social observa outro elemento menos visível: padrões silenciosos de comportamento. Pequenas formas de perceber, interpretar e reagir ao mundo que, isoladamente, parecem irrelevantes, mas que, repetidas ao longo do tempo, moldam reputação, percepção social, tomada de decisão e até o tipo de oportunidade que cada pessoa tende a reconhecer ou ignorar. Não se trata de energia, magnetismo pessoal ou qualquer explicação mística. Trata-se de processos cognitivos, emocionais e sociais bastante conhecidos: viés de atenção, consistência comportamental, construção de confiança, regulação emocional, narrativa interna. Elementos discretos, cumulativos e muitas vezes inconscientes. Esses padrões não transformam a vida de forma imediata, nem garantem sucesso automático. Mas influenciam trajetórias porque afetam escolhas, relações e interpretações. 3 fatores que, ao longo dos anos, definem grande parte dos resultados concretos que cada pessoa experimenta. Hoje, vamos analisar 7 comportamentos silenciosos que costumam alterar essa trajetória. Não como fórmulas, técnicas ou promessas de mudança rápida, mas como lentes de observação. A proposta não é convencer, motivar ou ensinar práticas. É tornar visível o que normalmente passa despercebido. Porque muitas vezes, não é a falta de esforço que limita resultados. É a repetição automática de padrões que nunca foram examinados com calma. E quando esses padrões ficam conscientes, abre-se algo mais simples e mais realista do que transformação instantânea, a possibilidade de escolha. É por esse caminho que seguimos agora. Um dos padrões mais discretos e ao mesmo tempo mais influentes na construção de resultados é o foco atencional. Não exatamente o que acontece com uma pessoa, mas aquilo que ela tende a perceber, registrar e priorizar dentro do que acontece. A realidade cotidiana é complexa demais para ser captada integralmente. Por isso, o cérebro opera com filtros. Entre milhares de estímulos possíveis, ele seleciona o que parece mais relevante, familiar ou coerente com experiências anteriores. Esse processo não é consciente na maior parte do tempo. É automático, adaptativo e necessário para que possamos funcionar sem sobrecarga cognitiva. O problema começa quando esse filtro passa a operar sem revisão. Pessoas que se acostumaram a esperar frustração, rejeição ou escassez tendem a perceber sinais que confirmem essa expectativa com muito mais rapidez do que percebem oportunidades neutras ou positivas. Não porque a realidade seja exclusivamente negativa, mas porque a atenção já está treinada para localizar determinados padrões. Isso se relaciona ao chamado viés de confirmação, a tendência humana de buscar evidências que sustentem crenças já existentes e ignorar, minimizar ou reinterpretar aquilo que as contradiz. Em termos práticos, 2 pessoas podem atravessar o mesmo contexto profissional e extrair conclusões completamente diferentes. Uma identifica riscos predominantes, outra percebe possibilidades predominantes. Nenhuma delas está necessariamente errada. Mas os desdobramentos comportamentais costumam ser distintos. Outro elemento importante é o sistema reticular ativador ascendente, estrutura cerebral envolvida na regulação da atenção. Ele ajuda a priorizar estímulos que parecem relevantes para os objetivos
ou preocupações atuais. É o motivo pelo qual, ao considerar trocar de carro, por exemplo, você passa a notar aquele modelo específico com mais frequência nas ruas. O estímulo sempre esteve ali. O que mudou foi o filtro. Na vida prática, isso afeta decisões cotidianas. Aceitar ou recusar convites, investir tempo em determinadas relações, interpretar feedbacks, assumir riscos calculados ou evitá-los. Pequenas escolhas acumuladas tendem a produzir trajetórias diferentes ao longo dos anos. Vale destacar que ajustar o foco atencional não significa adotar otimismo ingênuo, nem ignorar dificuldades reais. O ponto não é substituir um filtro negativo por um filtro artificialmente positivo, mas ampliar a percepção para incluir mais variáveis antes de concluir. Pessoas que desenvolvem essa ampliação perceptiva costumam tomar decisões mais calibradas, justamente porque não reagem apenas ao primeiro impulso interpretativo. Resultados nesse sentido não surgem apenas do esforço bruto, mas da qualidade das decisões repetidas. E decisões dependem diretamente daquilo que conseguimos perceber. Antes de qualquer mudança concreta, portanto, existe quase sempre uma mudança sutil de percepção, um ajuste silencioso naquilo que passa a ser considerado possível, relevante ou digno de atenção. É um movimento discreto, mas cumulativo, e frequentemente invisível para quem observa de fora. Outro comportamento silencioso que costuma influenciar resultados ao longo do tempo é a forma como a pessoa se posiciona nas trocas sociais e profissionais. Mais especificamente, se sua atenção está predominantemente voltada para o ganho imediato ou para o valor que consegue gerar de forma consistente. Não se trata de altruísmo idealizado nem de negar a importância do retorno financeiro. Toda atividade profissional envolve troca. O ponto aqui é mais sutil. Pessoas que operam exclusivamente a partir da pergunta "o que eu ganho agora?" tendem a construir relações mais curtas, menos profundas e muitas vezes mais frágeis. Já aquelas que consideram também o impacto que geram, a utilidade real do que entregam, costumam desenvolver reputação mais estável ao longo do tempo. A psicologia social descreve esse fenômeno em termos de reciprocidade e confiança. Quando alguém é percebido como fonte consistente de contribuição, seja conhecimento, suporte, solução ou confiabilidade, cria-se um capital reputacional. Esse capital não aparece imediatamente como dinheiro ou reconhecimento formal, mas influencia convites, indicações, parcerias e oportunidades futuras. Existe também um aspecto cognitivo importante. O foco exclusivo no ganho imediato pode reduzir a qualidade da atenção dedicada à própria atividade. Quando a prioridade é apenas o retorno rápido, decisões tendem a ficar mais impulsivas, menos estratégicas. Já quando a atenção inclui o impacto gerado, há maior tendência a planejamento, refinamento e aprendizado contínuo. Isso não garante sucesso nem elimina riscos. Ambientes competitivos continuam existindo, contextos econômicos variam, e fatores externos seguem influentes. Mas a orientação predominante, contribuição ou transação imediata, costuma afetar a forma como a pessoa é percebida e como ela própria interpreta suas experiências profissionais. Outro ponto relevante é a diferença entre valor percebido e valor real. Nem sempre aquilo que uma pessoa considera valioso é percebido da mesma forma pelos outros. Por isso, quem desenvolve sensibilidade para entender necessidades alheias tende a ajustar melhor sua entrega. Esse ajuste não depende de carisma extraordinário, mas de observação, escuta e adaptação progressiva. Com o tempo, essa postura costuma gerar um efeito cumulativo. Relações tornam-se mais duradouras, projetos mais consistentes e a previsibilidade de oportunidades aumenta. Não por atração, mas por confiabilidade construída. Isso não elimina a necessidade de negociar, cobrar ou estabelecer limites. Contribuição consistente não significa disponibilidade irrestrita, nem desvalorização do próprio trabalho. Significa apenas que, no equilíbrio entre dar e receber, a geração de valor deixa de ser consequência secundária e passa a ser parte consciente da atuação.
E como acontece com outros padrões comportamentais, os efeitos raramente são imediatos. Eles aparecem na repetição, na percepção social construída ao longo do tempo e na forma como decisões futuras passam a ser direcionadas. É um processo discreto, gradual e muitas vezes invisível, mas com impacto real na trajetória. Existe um tipo de comportamento silencioso que raramente é percebido como comportamento: a forma como a pessoa fala consigo mesma. A narrativa interna, pensamentos recorrentes, interpretações automáticas e linguagem utilizada para descrever experiências influencia diretamente decisões, emoções e percepção de capacidade. Isso não tem relação com o pensamento positivo, nem com a ideia simplificada de que basta repetir frases motivacionais para alterar resultados. A psicologia cognitiva trabalha com algo mais concreto. A forma como interpretamos eventos influencia a resposta emocional e comportamental subsequente. Quando alguém descreve uma dificuldade como prova de incapacidade, a tendência comportamental é retração, evitação ou desistência precoce. Quando a mesma situação é interpretada como problema específico a ser resolvido, o cérebro tende a acionar áreas relacionadas à análise, planejamento e solução. O evento externo é o mesmo. O enquadramento mental muda a resposta. Pesquisas em terapia cognitivo-comportamental mostram que linguagem absolutista, termos como sempre, nunca, tudo dá errado, não tenho perfil, costuma aumentar sensação de impotência. Não porque as dificuldades desapareçam ao mudar as palavras, mas porque a linguagem rígida reduz a percepção de alternativas. Outro ponto relevante é que a narrativa interna frequentemente se torna visível externamente. Forma de falar, postura diante de desafios e até decisões profissionais acabam refletindo esse diálogo interno. Isso influencia a percepção social. Pessoas vistas como permanentemente derrotadas ou excessivamente defensivas tendem a receber menos convites para projetos de risco ou liderança, independentemente da competência técnica. Também é importante diferenciar realismo de pessimismo crônico. Reconhecer limites, riscos e dificuldades é necessário para decisões maduras. O problema surge quando a linguagem interna transforma dificuldades pontuais em identidade fixa. Estou enfrentando dificuldades financeiras é diferente de sou uma pessoa fadada à escassez. A primeira formulação descreve uma fase, a segunda cristaliza uma identidade. Esse mecanismo tem base neuropsicológica. O cérebro tende a economizar energia, criando narrativas estáveis. Quanto mais repetida uma interpretação, mais automática ela se torna. Por isso, padrões de autodiálogo podem persistir mesmo quando circunstâncias externas já mudaram. Alterar essa dinâmica não exige afirmações grandiosas nem otimismo forçado. Muitas vezes começa por algo mais simples: precisão descritiva. Substituir generalizações por observações específicas. Diferenciar fatos de interpretações. Reconhecer progresso incremental. Esse ajuste sutil não transforma a realidade instantaneamente, mas altera a qualidade das decisões, da persistência e da abertura a novas experiências. E ao longo do tempo, decisões diferentes tendem a produzir trajetórias diferentes. Mais uma vez, não se trata de controle absoluto nem garantia de resultado. Trata-se de influência cumulativa, silenciosa, gradual e frequentemente subestimada. Outro fator silencioso que influencia trajetórias é o ambiente. Não apenas o espaço físico, mas também o contexto social, informacional e emocional no qual a pessoa está inserida. A psicologia comportamental usa frequentemente o termo ecologia comportamental para descrever como hábitos, decisões e estados mentais são moldados pelo entorno de forma contínua. Isso acontece porque comportamento não é produzido apenas por características internas. Ele emerge da interação entre indivíduo e ambiente. Rotina, estímulos visuais, clima emocional das relações e até padrões de conversa influenciam níveis de energia mental, tolerância ao risco, foco e capacidade de planejamento. Um dos mecanismos mais estudados nesse campo
é o contágio emocional. Pesquisas em neurociência social mostram que seres humanos possuem sistemas de espelhamento neural que facilitam a imitação inconsciente de expressões, posturas e estados emocionais. Isso não significa absorver literalmente a emoção alheia, mas indica que exposição prolongada a determinados climas emocionais tende a influenciar humor, expectativa e comportamento. Ambientes marcados por pessimismo constante, conflito recorrente ou sensação de instabilidade podem induzir respostas defensivas. Pessoas nessas condições tendem a evitar riscos, reduzir iniciativa e operar mais no modo de preservação do que de expansão. Por outro lado, ambientes excessivamente eufóricos também podem distorcer percepção de risco, levando a decisões impulsivas. O ponto não é buscar positividade artificial, mas contextos emocionalmente estáveis e previsíveis. O ambiente informacional também merece atenção. Consumo contínuo de conteúdos alarmistas, comparações sociais intensas ou narrativas de escassez pode influenciar percepção de realidade, mesmo quando a experiência pessoal direta não confirma esses cenários. Isso afeta decisões financeiras, profissionais e relacionais. O espaço físico exerce papel semelhante. Ambientes caóticos, excessivamente desorganizados ou ruidosos, tendem a aumentar carga cognitiva e reduzir clareza decisória. Já espaços minimamente estruturados facilitam foco e continuidade de tarefas. Não se trata de estética sofisticada, mas de funcionalidade. Outro aspecto relevante é a rede social real. Colegas, parceiros profissionais, amigos próximos. Relações baseadas em confiança, troca equilibrada e previsibilidade emocional costumam favorecer estabilidade psicológica. Relações cronicamente instáveis, por outro lado, consomem recursos mentais significativos, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Isso não significa selecionar ambientes perfeitos, nem eliminar todo contato difícil, algo inviável na prática. Mas desenvolver consciência sobre como contextos influenciam o comportamento permite ajustes graduais, redefinir limites, diversificar referências, reorganizar rotinas ou buscar espaços mais coerentes com objetivos pessoais. Mais uma vez, não há garantia de resultado imediato. O efeito é cumulativo. Pequenos ajustes ambientais tendem a alterar padrões de decisão ao longo do tempo, e decisões repetidas acabam moldando trajetórias. Um processo discreto, frequentemente invisível, mas estrutural. Existe um momento específico do cotidiano que costuma influenciar mais o restante do dia do que normalmente se percebe: o início da manhã. Não por razões místicas ou simbólicas, mas por mecanismos cognitivos relativamente simples ligados à atenção, ao humor basal e à organização mental. Nos primeiros minutos após acordar, o cérebro ainda está em transição entre estados fisiológicos. A atividade cortical aumenta gradualmente, e a forma como a atenção é direcionada nesse período tende a estabelecer um tom cognitivo inicial. Isso não determina todo o dia, mas pode influenciar disposição, foco e qualidade das primeiras decisões. Quando a primeira interação já envolve excesso de estímulo, notícias alarmantes, mensagens urgentes, demandas externas imediatas, é comum que o sistema nervoso entre rapidamente em modo reativo. A pessoa começa o dia respondendo, em vez de direcionando. Pequenas respostas impulsivas acumuladas podem gerar sensação de falta de controle ao longo das horas seguintes. Por outro lado, isso não significa que exista uma rotina ideal universal, nem que todos precisem seguir rituais estruturados. O ponto central aqui é intencionalidade cognitiva. A capacidade de escolher conscientemente, ainda que por poucos minutos, onde a atenção será colocada antes que o fluxo externo assuma totalmente esse papel. Pesquisas sobre priming cognitivo mostram que estímulos iniciais influenciam interpretações posteriores. Se o primeiro contato do dia reforça urgência, comparação ou ameaça, há maior probabilidade de que situações neutras sejam percebidas sob esse filtro. Se o início envolve planejamento simples ou revisão de prioridades,
tende a haver maior sensação de direção ao longo do dia. Outro aspecto é a previsibilidade. Rotinas mínimas reduzem carga decisória. Quanto menos decisões triviais precisam ser tomadas logo cedo, o que vestir, por onde começar, qual tarefa priorizar, mais recursos cognitivos ficam disponíveis para questões relevantes. Esse princípio é frequentemente usado em contextos de alta performance, mas também se aplica à vida cotidiana. Importante destacar: intencionalidade não significa rigidez. Imprevistos existem, demandas urgentes surgem e nem todos os dias permitem o mesmo nível de organização. A utilidade está na tendência geral, não na execução perfeita. Também não se trata de produtividade extrema ou otimização constante. Excesso de controle pode gerar efeito oposto, aumentando ansiedade e frustração. O objetivo é apenas evitar que o dia comece exclusivamente sob estímulo externo. Com o tempo, pequenas escolhas nesse período inicial, revisar a agenda com calma, estabelecer prioridades claras, iniciar atividades cognitivamente relevantes antes da avalanche informacional, tendem a alterar percepção de autonomia e qualidade decisória. Mais uma vez, o efeito raramente é imediato ou dramático. É cumulativo, discreto e frequentemente só perceptível retrospectivamente. Mas, como outros padrões analisados aqui, influencia trajetórias, porque molda decisões repetidas. Outro comportamento silencioso, que costuma influenciar resultados ao longo do tempo, está ligado à forma como a pessoa se posiciona nas relações de cooperação. Não se trata apenas de ser generoso, no sentido moral ou altruísta, mas de compreender como redes humanas funcionam e como confiança é construída gradualmente. A vida profissional e social raramente se sustenta apenas por competência técnica. Confiabilidade, previsibilidade comportamental e capacidade de colaboração tendem a pesar tanto quanto a habilidade individual. Isso ocorre porque a maioria dos projetos relevantes envolve interdependência. Pessoas dependem de outras pessoas para que processos avancem. A teoria da reciprocidade, bastante estudada na psicologia social, descreve um princípio simples. Indivíduos tendem a responder positivamente a quem demonstra cooperação consistente. Essa resposta não é automática nem garantida, mas estatisticamente frequente. Relações baseadas apenas em troca imediata e estritamente calculada costumam ser mais frágeis do que aquelas que incluem disposição para colaboração sem expectativa instantânea de retorno. Existe também o conceito de reputação implícita. Mesmo quando não há avaliações formais, as pessoas formam impressões contínuas sobre confiabilidade alheia. Quem entrega o que promete, quem comunica com clareza, quem mantém estabilidade emocional sob pressão. Essas percepções circulam informalmente e influenciam convites futuros, indicações e oportunidades. Isso não significa adotar postura excessivamente disponível ou negligenciar limites pessoais. Cooperação eficaz envolve equilíbrio. Disponibilidade irrestrita pode levar à sobrecarga, enquanto postura excessivamente defensiva tende a restringir conexões relevantes. O ponto está na consistência, ser previsível, claro e confiável ao longo do tempo. Outro aspecto importante é que cooperação não se restringe a grandes gestos. Pequenas atitudes, compartilhar informação útil, reconhecer contribuições alheias, cumprir prazos acordados, costumam ter impacto acumulativo significativo. São sinais discretos que reforçam percepção de confiabilidade. A psicologia evolucionista também observa que grupos humanos historicamente favoreceram indivíduos capazes de colaborar. Não por idealismo, mas por eficiência coletiva. Esse padrão permanece em ambientes contemporâneos, ainda que de forma menos explícita. Vale destacar que reciprocidade não é uma lei universal. Existem contextos competitivos nos quais cooperação não é imediatamente valorizada. Ainda assim, no longo prazo, reputação de confiabilidade tende a ampliar possibilidades de parceria e reduzir resistência inicial em novos contatos. Assim como nos blocos anteriores, o efeito aqui é cumulativo.
Não há garantia de retorno proporcional, nem prazo definido. Mas padrões consistentes de cooperação costumam influenciar redes sociais e profissionais de maneira concreta. E redes, por sua vez, influenciam trajetórias, muitas vezes de forma silenciosa e gradual. O último comportamento silencioso que costuma influenciar resultados ao longo do tempo diz respeito à forma como dificuldades são interpretadas. Não ao fato de enfrentar ou não desafios, isso é inevitável, mas ao significado atribuído a essas experiências enquanto elas acontecem. Na psicologia, esse processo é frequentemente chamado de reavaliação cognitiva. Trata-se da capacidade de reinterpretar situações adversas de maneira que elas não sejam percebidas exclusivamente como ameaça ou fracasso, mas também como fonte potencial de aprendizado, ajuste ou adaptação. Isso não significa romantizar sofrimento, nem negar impactos reais de perdas, frustrações ou crises. Dificuldades concretas existem e podem exigir tempo, suporte e recursos para serem enfrentadas. A questão central aqui é como a narrativa construída sobre essas experiências influencia decisões futuras. Quando um obstáculo é interpretado como prova definitiva de incapacidade, a tendência comportamental costuma ser retração. A pessoa evita contextos semelhantes, reduz exposição a novos desafios e, gradualmente, limita suas próprias possibilidades. Já quando a dificuldade é enquadrada como evento específico, algo situado no tempo, com causas identificáveis e possibilidade de ajuste, aumenta a probabilidade de persistência estratégica. Pesquisas sobre resiliência indicam que indivíduos capazes de diferenciar identidade de circunstância tendem a manter maior estabilidade emocional. Estou enfrentando uma fase difícil produz efeitos psicológicos diferentes de sou alguém fadado ao fracasso. A primeira formulação preserva margem de ação. A segunda tende a cristalizar uma identidade limitante. Outro elemento relevante é a tolerância ao erro. Ambientes que tratam falhas como parte natural do processo de aprendizagem costumam gerar maior inovação e adaptação. Em contextos onde o erro é visto como falha moral ou incompetência definitiva, há maior tendência à evitação e à paralisia decisória. Também vale considerar o tempo. Muitas consequências positivas de experiências difíceis só se tornam perceptíveis retrospectivamente. Ajustes de rota, desenvolvimento de habilidades e redefinição de prioridades frequentemente emergem após períodos de instabilidade. Isso não transforma a dificuldade em algo desejável, mas mostra que seus efeitos não são unidimensionais. Importante destacar que resiliência não é traço fixo. Ela varia conforme contexto, suporte social, histórico pessoal e condições objetivas. Algumas situações exigem mais do que reinterpretação. Podem demandar mudança concreta de ambiente, acesso a recursos ou intervenção profissional. Ainda assim, a forma como experiências adversas são narradas internamente tende a influenciar decisões subsequentes. E decisões, repetidas ao longo do tempo, moldam trajetórias. Mais uma vez, trata-se de um processo silencioso, gradual e frequentemente invisível no curto prazo, mas estrutural quando observado ao longo dos anos. Ao longo desta análise, um ponto tende a se repetir. Mudanças de trajetória raramente acontecem por eventos grandiosos ou decisões isoladas. Na maior parte das vezes, elas se constroem a partir de padrões discretos, formas de perceber, interpretar e agir que, de tão habituais, deixam de ser questionadas. Foco atencional, orientação para a contribuição, narrativa interna, ambiente, intencionalidade cotidiana, cooperação e interpretação de desafios não são fórmulas de sucesso nem garantias de resultado. São variáveis que influenciam decisões. E decisões, quando repetidas ao longo do tempo, tendem a produzir consequências cumulativas. Isso pode parecer menos atraente do que explicações rápidas ou promessas de transformação imediata, mas costuma ser mais fiel à complexidade da experiência humana. Resultados sustentáveis raramente surgem de atalhos.
Eles se consolidam em processos graduais, muitas vezes silenciosos e pouco visíveis externamente. Também é importante reconhecer limites. Nem tudo depende exclusivamente do indivíduo. Condições econômicas, contexto social, saúde, oportunidades estruturais e eventos imprevisíveis exercem influência real. Ignorar esses fatores pode gerar interpretações simplistas e até injustas. Ainda assim, dentro dessas limitações, padrões comportamentais continuam tendo peso significativo. Outro ponto relevante é que consciência não equivale automaticamente à mudança. Identificar um padrão não significa transformá-lo de imediato. Em muitos casos, apenas observar já altera gradualmente a forma como ele opera. Outras vezes, ajustes exigem tempo, suporte ou novas experiências. Talvez o aspecto mais útil dessa discussão seja justamente ampliar a capacidade de observação. Perceber como a atenção é direcionada, como relações são construídas, como desafios são interpretados e como decisões se repetem ao longo do tempo. Não com a expectativa de controle absoluto, algo irrealista, mas com a possibilidade de escolhas mais conscientes quando oportunidades de decisão surgirem. Trajetórias humanas raramente são lineares. Avanços e recuos coexistem. O que costuma fazer diferença, no longo prazo, não é intensidade momentânea, mas consistência silenciosa. E essa consistência quase sempre começa em algo simples: observar padrões antes de tentar corrigi-los. Sem pressa, sem promessa e sem fórmulas. Apenas consciência progressiva sobre aquilo que muitas vezes já está acontecendo.